Olá, meus irmãos, preciosas almas, que Deus vos abençoe. Estou aqui novamente, eu, irmão e pastor César Leal, para trazer para nós, para mim e para vocês, mais uma pequena palavra da outra porção agora. Então, irmãos, como tem passado, que Deus vos abençoe. Hoje é dia 6 de abril de 2025. Então, estamos aqui prosseguindo nessa outra porção que Deus tem nos dado agora nesses últimos dias, da mensagem de William Marion Branham. Dentro ainda da mensagem de William Marion Branham, mais um adicional e último que temos para prosseguir, pois irmão William Branham, ele foi tirado ali por Deus em 1965, 24 de dezembro de 1965. E então foi levado por Deus. Mas o arrebatamento não aconteceu. E se não houve o arrebatamento, o que significa que o evangelho continua sendo pregado. Mais uma chance. E a partir do ano 2000 tivemos o adicional do pastor Osmar Rodrigues Costa, onde ele trouxe para nós a abertura da palavra, a terceira etapa revelada aqui no Brasil, desta palavra, bendita palavra do Senhor, né? Que trouxe ali as explicações dos 7 trovões, que são os selos, né? São as revelações contidas nos 7 selos. Então ele enxergou isso para nós, nos explicou, entre outras coisas que aconteceram. O Cordeiro saiu do trono ali em 28 de fevereiro de 1963, quando foi a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas não perceberam que desde aquela época até os dias de hoje, então Cristo já tinha vindo e era juízo sobre as nações. Ele saiu do trono de intercessão da graça, né? Que era em torno de que ele intercedia por nós, e passou então a ser juiz das nações. De cordeiro passou a ser leão. E hoje nós estamos aqui após Branham e após o pastor Osmar Rodrigues Costa, ainda continuando com a palavra. Pastor Osmar Rodrigues Costa foi retirado por Deus no dia 9 de janeiro de 2024 e o rapto não se deu. Então estamos aqui continuando a mensagem, Apocalipse 10 do 8 ao 11, profetizando outra vez a mesma mensagem que o pastor Osmar Rodrigues Costa deixou então ali o início. E nós continuamos. A pregação do evangelho continua, meus irmãos, enquanto não há arrebatamento. O evangelho só para de ser pregado no momento em que a noiva é tirada desta terra, já casada com o Senhor Jesus Cristo Branham, que é o seu novo nome que ele recebeu ao subir ali debaixo do abismo, ou seja, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, diz irmão Branham que ele já ressuscitou com o seu novo nome. Estou aqui hoje na natureza, mais um pouquinho nesse cantinho que eu achei aqui, que Deus me deu, um lugar especial para poder fazer essa pregação para vocês num lugar mais tranquilo, onde não tem tanto problema de barulho, né? Barulho de músicas e outras coisas mais que podem atrapalhar a gravação e também a pregação. Estou aqui num lugar onde uma cadelinha, uma vez ela me tocava daqui, estava brava comigo, não queria que eu ficasse por aqui. E agora ela está aqui do meu lado, olhando para mim e minha amiga. Não está mais me tocando daqui. Então ela agora ficou minha amiga. Eu não vou mexer na câmera aqui, irmãos, que senão depois eu não consigo colocar no lugar. Mas se eu mexer um pouquinho pro lado, dá para vocês ver ela. Infelizmente eu não vou poder mostrar, porque senão vai ficar tudo fora do lugar aqui, é ruim de arrumar de novo. Mas ela está aqui comigo. Então, meus irmãos, vamos fazer uma breve oração para nós então pregarmos mais uma vez um pouquinho da palavra e levar esta palavra às nações.
Quero antes disso dar um pequeno aviso aos meus seguidores. Irmãos, não fiquem tristes comigo por eu não responder. Agora, por exemplo, tem alguém ali que está ligando para mim. Eu não tenho condições de te atender, irmão. Estou agora numa live. Então, vocês veem, as pessoas ligam, estão me ligando bastante para mim, querendo falar comigo. Pessoas de outras nações. Tem de várias nações, irmãos. A maioria dos Estados Unidos, mas tem da Índia, tem do Canadá, da França. Eu não sabia que essas minhas pregações iam atingir tantas pessoas, na África, Portugal, olha, vários lugares. E eu não falo o idioma de vocês. Mal sei falar o meu idioma português aqui no Brasil. Então eu não tenho condições de falar com vocês no Messenger, nem por ligação de vídeo, né, áudio e também através de escrita. Pois eu não entendo o idioma de vocês, não compreendo, não sei falar. O inglês eu entendo algumas palavrinhas, algumas coisas, mas não falo fluentemente que dê para nós nos comunicarmos. Então, peço que vocês, irmãos, tenham paciência, assistam as minhas lives e que elas possam transmitir para vocês algo de bom, uma mudança interior, que possa ajudar vocês a mudarem de vida, das vidas que vocês têm. Se vocês acharem que não está condizente com a palavra que eu prego, a palavra de Deus que eu anuncio para vocês, que as minhas lives possam ajudar você a ser transformado e a encontrar o caminho do Senhor Jesus Cristo para este último dia e último tempo em que estamos vivendo aqui, após as pregações do irmão William Marion Branham e após Osmar Rodrigues Costa, os quais eu sigo os dois, não é? Porque os dois são importantes para nós, tanto um quanto o outro. Um é o profeta maior da era, que é o sétimo anjo, o irmão William Marion Branham. E o outro, é o primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, que é o homem dom que Deus deu para esta época, para quem ouvir ele no século 21, que nós ouvirmos ele. Ele passou, então agora nós continuamos rumo ao arrebatamento e transformação de corpos, prosseguindo nesta palavra, assentados no trono do Filho, para estarmos assentados juntamente com eles no trono do Pai. Deus abençoe vocês, meus seguidores. Então eu peço a vossa compreensão e que Deus vos abençoe cada um e ajude vocês a compreender por que eu não respondo vocês. Então eu tomei uma decisão de não atender nenhum, porque são 5 milhões já de seguidores, 5 milhões e 5 mil, uma coisa assim que marca ali no meu Facebook. Solicitações de amizade eu não posso mais receber, porque o Facebook tem um limite de 5 mil solicitações de amizade para cada um de nós. Então chegou nos 5 mil, chegou no limite. Mas os irmãos podem continuar me enviando as solicitações, que para mim é muito bom eu saber que os irmãos que estão me assistindo e que querem me seguir. Não consigo mais assim enviar, receber, no caso aceitar essas solicitações por causa do limite do Facebook, né? Então isso vocês compreendem, né, amadas pessoas? Então ali o Facebook também, ele me manda ali a notificação de quantos seguidores eu tenho. Então eu passei de 5 mil seguidores, eu tenho 5 milhões e 5 mil seguidores até o momento. Isso está sempre aumentando. Que Deus os abençoe a receber esta palavra deste último tempo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa estas pessoas que me seguem no mundo inteiro, em várias nações, aonde chegar. Abençoa, abre os entendimentos para a palavra desta hora, deste dia em que nós estamos vivendo aqui no mundo ainda, que não se deu o arrebatamento, mas ele vai se dar. Nós temos fé e crença que tu virá nas nuvens nos buscar e arrebatar aquele povo transformado, que sofrerá a transformação de corpos em nós mesmos, através da palavra que nós ouvimos e cremos e seguimos e vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos ver aqui, quero ler um pouquinho da palavra para vocês, para nós iniciarmos a pregação.
Vou ler aqui em Isaías, no capítulo 66 de Isaías, e verso 1 e 2, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mãe fez toda... Desculpa, irmãos, eu errei aqui. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Deus abençoe a palavra do Senhor neste dia. Então, irmãos, Deus diz nesta palavra que Ele criou todas as coisas. Tudo foi feito pela mão de Deus. E que Ele vem para o pobre e o abatido de espírito, de alma, de coração, ao arrependido de seus pecados, em outras palavras. Assim Deus diz: virei a este, e a este justificarei. Hoje a internet está um pouquinho fraca aqui, irmãos, e está difícil de acessar. Espero que não vá cair. Se cair é porque ela está fraca e também por causa do telefone que pode superaquecer. Não está tão quente hoje, mas também não está tão frio aqui onde eu me encontro. Irmãos, quero ler para vocês um texto que eu até fiz ele hoje pela manhã. E assim eu postei no meu Facebook. É intitulado Pregai a toda criatura. Há pessoas que pensam que certas pessoas só um pouquinho, irmãos, aqui aconteceu alguma coisa aqui. Há pessoas que creem, há pessoas que pensam que certas pessoas não podem crer sobre o profeta irmão William Marion Branham, que não podem segui-lo. Você crer que existem pessoas com mentes... o texto aqui, irmão, saiu um pouquinho errado, ou a internet que está me dando em partes aqui, porque a internet está muito fraca aqui. Deixa eu tentar ver se consigo ver esse texto melhor aqui, só um pouquinho. A internet realmente que está fraca. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, irmãos. Só um pouquinho. Está realmente difícil de ver aqui hoje na internet. Acho que eu não vou conseguir ler esse texto não, irmãos. Agora ajeitou aqui. Realmente ela estava fraca e não entrava o texto inteiro, entrava em partes. Vamos ver se agora vai dar. Há pessoas que pensam que certas pessoas não devem postar publicações que vêm sobre o profeta e irmão William Marion Branham, e os chamam até de intrometidos. Pode você crer que existem pessoas com mentes tão perversas e pequenas como estes tipos? Seria o mesmo que dizer que certas pessoas não devem crer e seguir o Senhor Jesus Cristo, ou o mesmo que dizer que a Bíblia é um livro reservado e não pode ser lido por certos tipos de pessoas. Isso é pensamento de gente maligna.
O Senhor Jesus Cristo nasceu neste mundo para aquele que nele crê e recebe sua palavra, e assim tenha os benefícios do que ele promete, nascendo como uma nova criatura. Alguém achar-se no direito de pensar que o Senhor Jesus Cristo é só para essa pessoa e ninguém mais, isso é fazer acepção de pessoas. Alguém pensar e dizer que as pregações do profeta William Branham são só para alguns e não para outros, é fazer acepção de pessoas. A palavra da Bíblia e o Senhor Jesus Cristo é para todos, sem distinção alguma. No entanto, a palavra dele é direcionada a um grupo específico, ou seja, aqueles que certamente recebem a palavra dele. Creem e vivem como crentes verdadeiros na palavra da verdade dele. Assim foi a palavra pregada por cada profeta do Antigo Testamento. E assim foi com cada mensageiro das eras da igreja, incluindo o sétimo e último mensageiro, William Marion Branham. Todos ouvem, mas poucos são os que verdadeiramente recebem, creem e vivem nela. Mas o Senhor Jesus Cristo disse para pregar para toda criatura. Observem que está escrito e traduzido como toda criatura. Não está escrito filho ou filha, mas a palavra criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então nós entendemos, irmãos, que dessas criaturas, entre elas estão os filhos e as filhas, que ouvirão a voz da pregação como sendo a voz de Deus, através daquele pregador que prega. Mas isso de crer tem significado muito mais profundo do que pensamos. Esse crer na palavra de Deus significa receber ela na mente e no coração, tornando ela viva dentro de todo aquele que a recebe. E assim, o que a recebe não somente acredita nela, mas passa a viver ela, casando com ela e engravidando dela. E uma vez engravidado de si, dentro de si, dá à luz todos os dias a uma nova criatura, pois torna-se casado sendo esposa do Senhor Jesus Cristo. Pois ao nascer de novo como esposa, também mudou seu caráter do homem velho para o mesmo caráter do seu esposo, Jesus Cristo. E assim também recebe o benefício da revelação da pedrinha branca de Apocalipse 2,17, que é receber o seu novo nome, que é o mesmo nome do seu senhor e esposo Branham. O que é isso em outras palavras? É que o crente, ao ser casado com seu esposo, de agora em diante recebe o sobrenome do seu esposo e senhor, que é Branham. Então, passa a fazer parte da família Branham espiritual. E assim o crente está casado e assentado no trono do Filho, Jesus Cristo, como o Filho está sentado no trono do Pai Criador. Ufa, que coisa, diria o profeta irmão Branham. Então, nesse estado de ser, dessa maneira, somos todos esposa eleita, só aguardando o esposo vir nos buscar e nos levar para as festas das bodas do Cordeiro no céu, na sexta dimensão, sem distinção de pessoas, e todos amando e respeitando uns aos outros. Aqui que já tem gente me ligando e isso atrapalha um pouquinho até mesmo aqui no celular, né, para ver as coisas. Bom, parei aqui então.
respeitando uns aos outros, crendo todos na mesma palavra da hora, em uma só fé e em um só Espírito. A inveja foi vencida, ninguém com inveja um do outro. A fofoca foi vencida, toda a boca maldizente pelas costas calou-se. Todos sendo a família Branham aqui na terra, testemunhando aos incrédulos que rejeitaram a palavra do Messias de Israel, que ele é o único Deus merecedor de toda a honra e toda a glória. Todos os falsos ídolos deixados para trás, todos os falsos deuses abandonados, pois o Senhor Jesus Cristo Branham foi reconhecido como único e suficiente Deus, o Eterno, o nosso esposo. Todas as religiões deixadas para trás, essas religiões que não fecham com a Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus. Não há distinção de pessoas, apenas aqueles que, ouvindo a palavra dele, infelizmente o rejeitaram, selando assim seu destino eterno. Não sejamos mentes pequenas, anunciemos a todos o reino do céu, não façamos acepções de pessoas, preguemos a todos, e os demais deixemos que o Espírito Santo decida neles que ouvem seus destinos. Então aqui, irmãos, esse pequeno texto para nós nesta hora meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Agora vou tentar acessar o Busca, irmãos, para ler alguma coisa do irmão Branham para nós. E assim nós temos que entender, irmãos, que não há acepções de pessoas em pregar o Evangelho, mas a palavra é direcionada a um povo, aquele que crer neste Evangelho, nesta palavra da hora do momento. Aqui onde estou sempre tem algum mosquitinho que voa, alguma coisa ou outra, irmãos, que às vezes atrapalha um pouco aqui. Então, vamos aqui para o Busca. Vamos ver o que a palavra do irmão Branham pode nos dizer aqui. Vou ler aqui, irmãos, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, pregada pelo irmão Branham em 29/7/1953. Vejam, isso foi pregado no Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. Vejam o que o irmão Branham vai falar para nós aqui, irmãos, do parágrafo 259 em diante. Deixa eu ver se colocando óculos fica melhor para mim. Ah, sim. Mas você... Agora melhorou, irmão. Mas você pode ser justificado, diz o irmão Branham, sem ser santificado. E você pode ser limpo, viver uma vida pura, ter uma forma de piedade e negar o poder da cura, e o falar em línguas, e os grandes dons de Deus. Lá estão suas 5 virgens prudentes, que tinham óleo em suas lâmpadas, fé para o rapto, crendo em todos os seus sinais, maravilhas, profecias e tudo. E essas 5 cortadas fora do remanescente foram levadas embora, e o resto delas ainda eram virgens, e não se perderão, mas passarão pelo período da tribulação. Então vejam aqui que o irmão Branham está dizendo para nós que as virgens prudentes são as que serão levadas no arrebatamento, ou seja, quem crer na palavra desta hora que estamos pregando, ou que eu estou pregando para vocês, estas serão levadas. Mas não basta somente crer, tem que haver uma mudança de vida.
na vida diária que você tem. Aquilo que você vive, a maneira que você vive, os seus hábitos diários, a maneira que você se veste. Você tem que estar adequado com a maneira do céu. E qual é a maneira do céu? Aqui nós habitamos neste mundo, temos a maneira dos homens viverem, que não é a maneira correta, conforme a palavra de Deus. Mas lá no reino de Cristo é uma outra maneira de viver. Lá nem mesmo casamentos há. No reino de Cristo nós não temos sexo. Esta parte foi tirada de nós, ou será tirada de nós. Aqui nós casamos, temos nossas famílias. Mesmo assim, temos que viver de uma maneira cristã, decente, com vestes decentes, a mulher não cortando seu cabelo, pois a palavra de Deus diz que a mulher, ao fazer isso, não só ofende a Deus e entristece ao Espírito de Deus, mas ela acaba ofendendo seu próprio marido. É como se ela dissesse para aquele marido: eu não desejo você como meu marido. Assim diz a palavra de Deus. Vejam, irmãos, há maneiras que nós temos que viver decentemente para entrarmos no reino de Deus e sermos aceitos por Deus. No mundo em que vivemos existem regras, leis que nós temos que seguir. E se nós não andamos segundo aquelas leis que nos dão liberdade para viver, temos uma certa liberdade, mas liberdade vigiada por leis. Em Cristo Jesus temos o livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio também vigiado pelas leis celestiais que Deus colocou para nós. Uma das leis é a lei do retorno. O que você faz para o teu próximo volta para ti mesmo. Isto é certo. Mas nós temos leis de obediência no reino de Cristo, que temos que nos manter obedientes à palavra de Deus, fiéis à palavra de Deus, fiéis à verdade que o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade. A outra pessoa rebelde contra Deus, que foi Lúcifer, ele é a mentira, o pai da mentira. Então quem temos que seguir? Temos que seguir o nosso Mestre da verdade. E há regras para isso. Não pensem que o livre-arbítrio te dá regras para você ser totalmente livre. Você escolhe viver sem querer adorar a Cristo, sem crer nele, sem crer que ele é o Messias de Israel, sem crer que ele é o Senhor da tua vida. Muito bem, Deus te deu o livre-arbítrio para escolher isto. Mas esse livre-arbítrio te levou a você escolher um outro meio de viver, um outro caminho para viver. Qual caminho? O caminho do engano e da mentira, pois automaticamente ao negar a verdade de Cristo, você cai dentro do engano e da mentira de Satanás. Então agora você tem um outro senhor na sua vida. E este é Lúcifer e seus anjos caídos, que juntos governam a este mundo, os quais eles tomaram da Eva quando enganaram Eva, ou melhor, quando a serpente enganou Eva e ela perdeu a herança desta terra. Então, irmão Branham continua dizendo aqui: e elas disseram, as virgens, né? As virgens nécias disseram: dê-nos um pouco do seu azeite, nós queremos o Espírito Santo agora. Agora, qualquer um sabe que o Espírito Santo, Zacarias 4, fala isso, e Tiago 5,14, todos sabem que isto representa o Espírito Santo. Agora, elas disseram, essa é a razão pela qual nós ungimos com óleo, representa o Espírito Santo. Agora, o óleo do Espírito, a Bíblia diz, agora, estas tinham o Espírito Santo, as virgens prudentes. E estas foram santificadas. Estas foram mais santificadas com o Espírito Santo,
crendo em todos os fenômenos e tudo do poder de Deus, tudo que Deus falou aqui, elas tinham, crendo, estas foram levadas embora. E essas disseram: dê-nos a nós agora as nécias, disseram as virgens prudentes, dê-nos a nós agora do Espírito Santo, dê-nos dessa palavra, disso que vocês têm, deste azeite que nós não temos. Então as prudentes disseram em resposta para as nécias, disseram: nós só temos o suficiente para entrarmos. E elas, as nécias, foram embora. Não, desculpa. E elas, as prudentes, então foram embora no rapto, diz irmão Branham aqui. E ainda antes de ir, disseram para as virgens nécias: vão comprar um pouco daqueles que vendem para vocês. Elas disseram. E elas foram para tentar orar, então, para receber o Espírito Santo. Mas a dispensação gentílica havia terminado naquele tempo dessas virgens nécias. E a perseguição se levantou. Então vejam aqui, irmãos, quando o tempo terminar, qual será o sinal que você saberá que o tempo acabou? É quando a perseguição começar. Quando você ver rumores de perseguição, rumores na televisão das notícias dizendo que hoje nós decidimos ali de fechar todas as igrejas evangélicas. O governo vai dar um recado na televisão, um anúncio, através da televisão e das redes sociais que existem ali para este povo. Quando acontecer isto, meus irmãos, saibam que o tempo então acabou mesmo. O tempo da pregação, o tempo que Deus deu para nós então nos arrependermos e aceitarmos a palavra da verdade do Senhor Jesus Cristo. Então diz assim: ele disse: foram lançadas nas trevas exteriores, onde haverá pranto e gemido e ranger de dentes, mas na segunda ressurreição elas serão as ovelhas que são separadas dos bodes, mas nunca a noiva, nunca o eleito. É o remanescente da semente da mulher. O que é um remanescente? Pergunta irmão Branham aqui. E ele responde: o pedaço é cortado, deixado, a mesma espécie de sobras. Está certo? Você vai cortar um vestido de chita para você, e você espalha um grande pedaço de chita e a corta fora. É um exemplo que o irmão Branham está dando aqui para se entender isto. É negócio seu onde você coloca o molde. É negócio de Deus onde ele coloca o molde. Ele a corta exatamente fora. Está certo? E agora aquilo, o resto daquela chita deixada aqui, é simplesmente uma chita tão boa quanto a que está no vestido. Está certo? Mas é a eleição de Deus. Deus elege sua igreja. Deus predestina sua igreja. Deus ordena sua igreja, e ele leva aquela igreja para fora, e o remanescente é deixado para passar pelo período da tribulação. Então o remanescente é a sobra, meus irmãos, é aquilo que sobrou das pessoas incrédulas que não creram na pregação do pregador quando estava pregando e dizendo que tem que crer na palavra da verdade do dia e da hora.
As pessoas devem crer. Mas ali há pessoas então que rejeitaram aquela palavra do pregador, deste pregador, da hora, que está no momento. E assim rejeitam também a sua salvação, e o seu livre-arbítrio os leva a escolherem o lado oposto de Jesus. Em vez da verdade, eles escolhem a mentira de Satanás, o engano de Satanás, o Éden de Satanás aqui no mundo, que são as igrejas denominacionais, os negócios que estão fazendo todos os dias, e assim a sua vida cotidiana, o seu emprego, onde você trabalha. Tudo isso você escolhe em lugar da palavra de Deus. Podemos nós trabalhar e escolher a palavra também? Logicamente que sim, é o nosso sustento. Mas em primeiro lugar devemos buscar a palavra da verdade, que é buscar a Deus em primeiro lugar e a sua palavra. Então as demais coisas ele acrescenta. Mas aos que rejeitam esta ordem e preferem pular da ordem, ou seja, pulam por cima da ordem dada por Deus, ou seja, pulam de buscar primeiro a palavra. Então eles não buscam primeiro a palavra, buscam os seus empregos, buscam a sua vida neste mundo, e muitos acabam dizendo: depois que eu tiver sucesso, buscarei essa palavra de Jesus Cristo. É ao contrário, meus irmãos. Primeiro se busca a verdade e a palavra de Deus. Aí então o resto ele te acrescenta conforme aquilo que você passa a viver da palavra que você aceitou. Aí então você tem que viver de acordo com essas regras. Vamos dar um exemplo. As pessoas que são satanistas e que aceitam Satanás, eles aceitam as regras que o reino de Satanás impõe a eles, para que tenham sucesso nessa vida boa, como eles escolhem nas promessas do inimigo, que faz promessas a ele. Se o adorarem, se falarem bem dele, e se estiverem debaixo das regras dele, então ele os abençoa. Por um certo tempo aqui no mundo, os anjos caídos, juntamente com ele, que é outro anjo caído e rebelde, vão ajudar essas pessoas e vão dar vida boa. Mas em contrapartida, estas pessoas têm que entregar as suas almas a ele. E não podem falar bem mais de Jesus Cristo. Tem que disfarçar. Tem que viver uma vida disfarçando que são de Jesus ou que acreditam em Jesus. É uma vida dupla, uma vida de mentira. Mas no fundo não aceitam mais Jesus e os seus preceitos. Não aceitam a verdade do Senhor Jesus Cristo e a Bíblia. No fundo aceitaram a mentira de Satanás e vivem em Satanás. Vivem bem, têm suas mansões luxuosas, suas festas luxuosas, seus passeios luxuosos, seus carros, iates, aviões, tudo demais que o mundo pode lhe dar de luxo e boa vida. Mas escolheram viver neste reino e Éden de Satanás, o qual não é eterno e será destruído pelo próprio Satanás que te deu. Porque ele é quem criou as bombas atômicas através dos seus cientistas. Ele é que cria a tecnologia. E Deus permite. E depois ele mesmo destruirá a todos através das bombas atômicas. As guerras que saem. Satanás te dá, mas depois ele te tira. Deus, ele te dá a paz, o amor, a felicidade na palavra e verdade dele, mas ele não a tira de você se você permanecer fiel a ele até o fim. Então, mesmo depois de sua morte, ainda assim, o Senhor Jesus Cristo não te tirará, te dará vida eterna. Lúcifer não pode te dar vida eterna. Pode te dar uma vida boa aqui no mundo, com dinheiro, mas vida eterna ele não tem esse poder. Ele mesmo não é eterno.
Ele vive eternamente durante o tempo que Deus quiser que ele viva, assim como nós mesmos não temos vida eterna. Tínhamos em Cristo Jesus, mas no momento em que a Eva se entregou a Satanás, que diz a Bíblia, qual é o salário do pecado? A morte. Então a morte entrou em Eva, perdeu a vida eterna. Adão perdeu com ela. E assim não são mais eternos em Cristo Jesus. E não foram. E assim a raça humana hoje tem os seus dias de vida e morre. Tem os seus dias de vida, envelhece e morre. E assim é conosco. Mas Jesus está além disso. E quem é fiel à verdade dele permanecerá para sempre com ele e nele. Então vamos continuando aqui o que o irmão Branham continua falando aqui para nós. Vamos ver aqui. E ali onde muitos eruditos... Vamos ver aqui, vou um pouquinho antes aqui. Mas a eleição de Deus, Deus elege sua igreja. Deus predestina sua igreja. Deus preordenou, ordena sua igreja. E ele leva aquela igreja para fora. E o remanescente é deixado para passar pelo período da tribulação. E ali é onde muitos eruditos da Bíblia hoje se confundem pensando que a noiva está na tribulação. Um companheiro me disse... Eu não poderia lhe dizer, irmão Branham, disse, eu vi a noiva em cima no céu e o dragão jorrando água de sua boca para fazer guerra com a noiva e os 144 mil, os quais são a noiva de pé no monte Sinai. Eu disse, não, você tem isto tudo confundido, a noiva estava no céu. E o remanescente da semente da mulher não é ela, não o molde. O remanescente estava lá. E a perseguição, o Império Romano, quando o catolicismo consolidará, e eles unirão seus poderes com a grande igreja. Ora, eles o têm exatamente. Estava na televisão outra noite, a igreja metodista estava tentando unir metodista e batista e todas as igrejas cheias de Cristo. Estão tentando se unir com o catolicismo e ficar perante um altar comum. O que o bispo disse quando foi posto em julgamento outra noite por lá para ser comunista? Eu estava de pé, olhando eu mesmo para aquilo na televisão. Todos os grupos deles. E quando aquele tempo vier, haverá uma perseguição levantada. Então o Espírito Santo cairá, e metodistas e batistas e todos falarão em línguas. Louvarão a Deus e curarão os enfermos e profetizarão, e todos os sinais e maravilhas estarão vindo. O eleito subirá e o remanescente será deixado aqui para atravessar o período da tribulação. E no fim dos tempos, quando eles virem o que aconteceu, eles terão que ir sobre o martírio. Então, olhe, você diz, bem, agora, irmão Branham, você quer me dizer que haverá, aquele povo vai estar lá no julgamento do trono branco? A noiva nunca será julgada. Não, Senhor, ela está em Cristo. Como você entra em Cristo, por um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Está certo? Fazemos uma pausa aqui. Por um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Qual Espírito, meus irmãos? O Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo é? A verdade. Então, qual espírito a noiva tem que estar? Na verdade, no espírito da verdade da palavra dessa hora. E o espírito da verdade dessa hora, nós, como eleitos, temos que estar assentados no trono do Filho, que é a verdade, o Filho, Senhor Jesus Cristo, o Pai da verdade. Agora,
Olha aqui, a Bíblia diz, o julgamento foi estabelecido, os livros foram abertos, está certo? Pergunta o irmão Branham. Livros de pecadores, e outro livro foi aberto, qual é o livro da vida? E todo homem foi julgado, assim, está certo? E quem estava julgando? Jesus e os santos. Quem são esses santos, irmãos? Nós da noiva arrebatada somos os santos que julgaremos o mundo, aqueles que rejeitaram a verdade de Jesus Cristo. Nós os julgaremos. Está ali Deus dizendo, por que Deus está elegendo uma noiva e de noiva casa com ela e ela se torna esposa? A esposa julgará o mundo, os santos. Então vamos continuando. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos, está certo? Livros de pecadores, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E todo homem foi julgado assim, está certo? E quem estava julgando? Jesus e os santos. Ele disse, ele veio e serviu ao ancião de dias, cujo cabelo é como a lã. E disse, milhões de milhões e milhares de milhares vêm com ele e o servem no julgamento. Aqui Jesus retorna como rei e rainha, as bodas acabaram, e ele está casado. Aqui estão o rei e a rainha de pé, e lá está aquele grupo santificado. Deus diz, permaneçam ao meu lado direto. Aquele é o livro que foi aberto, eram pecadores, passem para a minha esquerda. Aqui estão aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Vejam, irmãos, Jesus está com os santos ressuscitados e ali glorificados e são esposa do Senhor naquele lugar, na sexta dimensão. Você diz, irmão Branham, meu nome está escrito lá, eu irei. Espere um minuto. Veja o que o irmão Branham vai falar. Então uma pessoa disse para o irmão Branham, você diz, meu nome está escrito lá, irmão Branham? O irmão Branham diz, espere um minuto. Judas Iscariotes foi santificado. Oh, irmão, acorde agora, belisque-se a si mesmo, para que assim você possa captar isto. Vê você, Judas Iscariotes, seu espírito é o anticristo hoje. Você sabe disso? Jesus era o filho de Deus, veio de Deus, retornou para Deus. Judas era o filho da perdição, veio do inferno e retornou para o inferno. Jesus levou o pecador arrependido consigo, Judas levou os que não se arrependeram com ele ao inferno. Se tu és um curador divino, faça isto, se tu és isto, faça aquilo. Sempre aquela interrogação através da palavra de Deus. Os dias de milagres passaram. Se isto é, mostre-me isto. Vem aqui, irmão Branham dizendo, e nós podemos dizer como aquele ladrão na cruz, o ladrão maligno que estava ali ao lado de Jesus e disse, se tu és o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti, desce dessa cruz e salva a nós também. Era o diabo provocando Jesus. Esses são os filhos malignos, eles têm que provocar, têm que cutucar, dizer uma coisinha para ofender o eleito de Deus. Estavam ofendendo Jesus Cristo. E assim é todo este irmão e irmã que ficam cutucando, introduzido, como fala uma certa diaba, que se tornou diaba nesses últimos dias, porque praticou ingratidão. Todo aquele que pratica ingratidão, meus irmãos, está rumo ao inferno, quando não reconhece um bem que se fez à pessoa. Sabiam, meus irmãos? E assim tem um outro também,
que andou falando, denegrindo a imagem de um outro irmão, mesmo que o irmão não está totalmente correto, mas é um irmão que segue a palavra. Por que não conversou com ele? Por que não se assentou, como diz Mateus 18:15? Não, procurou o ferir ou apunhalar pelas costas. O que é isso? Judas Iscariotes, o mesmo espírito do diabo que estava em Judas. É mais um filho da perdição. E eles acham que vão ao arrebatamento sendo assim, meus irmãos. Não, isso não tem nada a ver com a esposa de Cristo. A esposa de Cristo não pratica estas coisas. Aqui está, irmão Branham, ele mesmo falando para nós isto, nestas palavras que estou lendo para vocês. Continuemos aqui. Agora, observe Judas Iscariotes. Foi justificado pela fé, creu no Senhor Jesus Cristo e foi batizado. A Bíblia diz, Jesus batizou os discípulos, seus discípulos. Tudo bem. São João 17:17, antes que ele pudesse enviá-los, ele disse, santifica-os, Pai, através da verdade, tua palavra é a verdade. E ele era a palavra, até mesmo antes que a expiação fosse feita, em outras palavras, como uma prévia, Pai do meu sangue derramado, eu santifico a estes. Ele lhes deu poder contra espíritos imundos, e eles saíram e eles expulsaram demônios, está certo? Eles curaram os enfermos, está certo? E eles voltaram santificados, regozijando, pulando, gritando e louvando a Deus. Está certo? E disseram, até mesmo os demônios estão sujeitos a nós. Está certo? Quem são estes, meus irmãos? E eles se alegram por curarem enfermos, curarem pessoas, né? Expulsarem os demônios. Mas mesmo assim, Jesus disse, não se regozijem, porque os demônios se vos sujeitam, mas regozijem por seus nomes estarem escritos no livro no céu. Está certo? E Judas Iscariotes estava com eles. Era um deles, escolhido, santificado, e seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Leia Mateus 10 e veja se não está certo. Ele chamou cada um deles, e Judas e todos eles lá embaixo. Eles os enviou, deu-lhes poder contra espíritos imundos. Vejam, irmãos, Judas Iscariotes estava ali junto com os outros 11. E era um falso, um demônio que traiu Jesus. Mas estava ali. E quando ele foi com outros discípulos e curou enfermos igual aos outros, fez as mesmas coisas. E hoje, irmãos, onde estão esses Judas? Aqueles pastores evangélicos, Igreja Universal, Igreja Mundial, eles estão curando, estão expulsando demônios, mas estão pedindo dinheiro também. Quem dá tanto vai receber uma cura. Oh, a tua cura vale tanto. Faça um sacrifício a Deus dando dinheiro. Dinheiro que eles sabem que eles vão usar para os seus regozijos aqui no mundo. Mas em Deus estão rejeitados, meus irmãos. Eles vão ouvir do Senhor Jesus Cristo dizendo para eles, não vos conheço. Afastem de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade para os seus deleites, porque vocês não são esposa minha. Eu não os elegi como noiva nem esposa. Vocês não são nada perante mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo isto para estes ganhadores de almas com o evangelho errado, querendo dinheiro, dinheiro. A única coisa que Deus pede ao povo é o seu dízimo e as ofertas alçadas na casa de Deus, em cada tabernáculo, para pagar o salário do pastor digno. É o obreiro do pastor pregar o evangelho verdadeiro desta hora. Então o dízimo ele tem o direito de receber os 10% dele, ou que a congregação votar. E o restante que sobra na congregação é da congregação, para ajudar nas despesas dos irmãos que precisam, nas feridas, em alguma doença. Assim, conforme cada congregação e o seu pastor administrando corretamente o dízimo. Era assim na igreja primitiva. Não venham me dizer que 10% é pouco, porque juntando dá muito.
dependendo dos membros que tem. Eu não tenho nada, irmãos, não ganho 1 centavo até agora, não ganhei 1 centavo para pregar para vocês e para falar esta palavra da verdade. Ninguém me deu nada. Então eu posso dizer também para vocês que não me dão nada e estão ouvindo a palavra da verdade. Vocês estão errados, meu irmão, porque o dízimo é o único imposto que temos que pagar ao céu, a Deus, a um pregador verdadeiro. E vocês não têm pago dízimos ao céu, não têm pago dízimos a Deus, e querem ganhar o reino de Deus sem pagar o imposto de Deus, a única coisa que Deus pediu. Vocês preferem ir a igrejas de reino universal, mundial, e darem dinheiro para conseguir prosperidade para vocês e estão sendo enganados pelo diabo, dando dinheiro a estes homens que ficam milionários ou bilionários com o dinheiro de Deus que eles vão ter que dar conta, porque estão roubando da casa de Deus estes homens que pregam o evangelho errado, prometendo curas e coisas, usando do poder de Deus, do Espírito Santo, para curar as pessoas e quererem dinheiro de Deus. Onde já se viu? É o evangelho errado, meus irmãos, não é a salvação. Pessoas terão ali suas bênçãos neste mundo, mas não terão nada no mundo de Deus, porque nem mesmo pagar o dízimo a Deus vocês pagam, meus irmãos e minhas irmãs. Pessoas que me ouvem, reconheçam que vocês estão erradas. E assim ficarão como almas encarceradas aqui no mundo, na tribulação, e irão ao abismo no inferno depois de suas mortes carnais. Desencarnarão de seus corpos as suas almas e descerão ao inferno para ficarem lá sofrendo os tormentos nas mãos de Lúcifer e de seus anjos caídos, até o dia em que Deus vai excluir e destruir ao inferno e os que habitam lá. Continuemos aqui, irmão Branham, falando. Agora observem, vista seu colete à prova de choque, mas quando Judas veio diretamente através daquela igreja, como o tesoureiro da igreja, trabalhando com o pastor Jesus, mas quando chegou ao Pentecostes, ele mostrou suas cores, ele mostrou o que ele era, e com decência suficiente sobre si, ele se destruiu e se enforcou em uma árvore de sicômoro, para cumprir a profecia, e aquele espírito de Judas surgirá e crerá no Senhor Jesus Cristo. Como Jesus disse, os demônios creem e estremecem. Ele surgirá e ensinará a santificação, simplesmente uma vida santa, tão pura quanto possa ser. Mas quando isto chega ao batismo do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, ele negará isto. Ele mostrará suas cores todo o tempo. Existe esse espírito, diz irmão Branham. Ele pode crer no evangelho, falar, curar, expulsar demônios até um certo tempo, mas tomar da palavra da verdade, que é o Espírito Santo, ele não toma. Nessa hora, Judas recua e vai e vende ao mestre e o destrói. E assim o levou à morte de cruz. Olhe, Jesus disse: acautelai-vos, Mateus 24. Novamente, os dois espíritos serão tão parecidos que enganariam o próprio eleito. Está certo onde aquele molde está colocado. Irmão, é melhor crer nos antiquados pregadores do Espírito Santo ao redor aqui e se acertar com Deus. Correto. Não ter uma forma de piedade e negar o poder disso. Amém. Forma de piedade, quer dizer, uma cobertura de que é santinho. Isso é uma cobertura, uma forma de piedade. Não, nós temos que ser o que nós temos que ser. Amantes e praticantes da verdade do Senhor Jesus Cristo.
Vamos ver aqui, irmãos, para nós terminar, para eu encerrar esta pregação aos amados irmãos que me ouvem, esta palavra desta hora, esta verdade deste dia. Vamos ver aqui. Falar só mais um pouquinho do irmão Branham aqui e já vamos terminar. Vamos ver o que diz aqui irmão Branham na mensagem A Era da Igreja de Pérgamo, pregada em 7 de dezembro de 1960, no Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana. Então, irmão Branham fala o seguinte para nós aqui. Vamos ver aqui. As denominações não são de Deus. Elas nunca foram e nunca o serão. É um espírito errado que separa o povo de Deus em hierarquia e leigos, e é por conseguinte um espírito errado que separa o povo do povo. É isto que a organização e as denominações fazem. Em se organizar, elas se separam da palavra de Deus e se colocam no adultério espiritual. E eu diria mais, irmãos, as denominações separam nós uns dos outros, porque você diz, eu sou de tal denominação, então você já não quer se dar em amizade com aquela outra denominação, e aí vocês me dizem, e Deus é Deus disso? De um não se dar com o outro, porque eles não têm a mesma Bíblia, falam na mesma Bíblia, mas não se entendem entre eles, não têm um consenso comum, então não estão adorando e nem amando o mesmo Deus, meus irmãos. Nenhum e nem outro, pois um não se dá com o outro, e se um não se dá com o outro é porque há divergência. Se há divergência, os dois estão no diabo, meus irmãos. Pois bem, note que Constantino deu banquetes especiais ao povo. Eram os velhos banquetes pagãos, com novos nomes tirados da igreja, ou em algum caso os ritos cristãos eram tomados e abusados como cerimônias pagãs. Ele tomou a adoração do Deus Sol, mudou para o Filho de Deus. Ao invés de celebrá-lo em 21 de dezembro, que era quando celebravam a festa do Deus Sol, eles colocaram-na no dia 25 de dezembro e chamaram-no o nascimento do Filho de Deus. Mas sabemos que ele nasceu em abril, quando a vida se desabrocha, não em dezembro. E eles tomaram a festa de Astarte e chamaram-na de celebração da Páscoa, quando os cristãos supõem celebrar a morte e ressurreição do Senhor. Verdadeiramente era uma festa pagã, dedicada a Astarte. Eles colocaram altares na igreja, eles colocaram as imagens, eles deram ao povo o que eles chamaram de credos apostólicos, embora você não os possa encontrar na Bíblia. Eles ensinaram a adoração dos antepassados, pela qual a Igreja Católica Romana foi transformada na maior igreja espírita do mundo. Toda espécie de pássaro imundo se encontrava naquela gaiola, e você tem os protestantes com suas organizações fazendo a mesma coisa. Eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, eu não digo que isto realmente significa que eles estivessem literalmente comendo carnes sacrificadas aos ídolos, porque embora o Concílio de Jerusalém tivesse falado contra tal coisa, Paulo não fez muito caso disso quando ele disse que os ídolos não eram nada. Foi simplesmente uma questão de consciência, a não ser onde ofendia um irmão mais fraco, e então foi permitido. Além disso, esta revelação tem a ver com os gentios e não com os judeus, e estas eram igrejas gentias. Eu vejo isto na mesma luz que vejo as palavras do Senhor. Se não comerdes minha carne e beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode notar que comer é Deus. Você pode notar que comer é verdadeiramente participar em um sentido espiritual. Assim, quando estas pessoas estavam se curvando ante as imagens, velas, usos de feriados pagãos, confessando seus pecados aos homens, tudo pertence à religião do diabo.
Eles estavam compartilhando com o diabo e não com o Senhor Jesus. Eles estavam na idolatria, quer admitissem ou não. Eles podem dizer o que quiserem, que os altares e o incenso são somente para recolher das adorações do Senhor, ou o que quer que entendam significar isto. E eles podem dizer que quando oram perante a imagem é simplesmente por causa da ênfase. E que quando confessam ao Padre é realmente a Deus que o estão fazendo em seus corações, E quando eles dizem que o sacerdote os perdoa, isto é simplesmente o que ele está fazendo em nome do Senhor. Podem dizer o que quiserem, mas eles estão participando da conhecidíssima Babilônia, da religião satânica, e se tenha juntado aos ídolos e cometido fornicação espiritual, que significa a morte. Eles estão mortos. Desta maneira, a igreja e o Estado estavam casados. A igreja ligou-se aos ídolos com o poder do Estado atrás dela para apoiá-la. Ela sentiu que agora o reino tinha vindo e a vontade de Deus tinha sido executada sobre a terra. Não causa admiração, pois, que a Igreja Católica Romana não esteja olhando para o retorno de Jesus Cristo. Eles não são milenialistas, eles têm o seu milênio aqui mesmo. O Papa está reinando neste instante e Deus está reinando nele. Assim, quando ele vem de acordo com eles têm que ser quando os novos céus e a nova terra tiverem sido preparados, mas eles estão errados. Este Papa é a cabeça da falsa igreja, e vai haver um milênio, mas quando isto se der, ele não estará nele, ele estará em algum outro lugar. A admoestação. A minha pregação hoje, irmãos, o nome dela é A Palavra é Direcionada para a Noiva. A admoestação. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. Que outra coisa poderia ele dizer? Pode Deus fechar os olhos aos pecados daqueles que têm sido tomados em seu nome em vão? Há somente um caminho para se receber graça na hora do pecado: arrepender-se, confessar que se está errado, vir a Deus, suplicando-lhe por perdão e pelo Espírito de Deus. Este é um mandamento de Deus. Desobedecer significa morte, porque ele diz: eu batalharei contra ti com a espada da minha boca. A besta fez guerra contra os santos, mas Deus fará guerra contra a besta. Aqueles que combatem a palavra descobrirão um dia a palavra combatendo contra eles. É algo seríssimo diminuir ou aumentar a palavra de Deus, porque aqueles que a modificam e fazem dela o que lhe agrada, qual será o seu fim, senão a morte e a destruição? Mas a graça de Deus ainda chama, ainda clama: arrependam-se. Oh, como são doces os pensamentos do arrependimento! Nada trago em minhas mãos, simplesmente a tua cruz eu me apego. Eu trago minhas dores, eu me arrependo de ser o que sou e do que tenho feito. É, pois, o sangue, nada mais senão o sangue de Jesus. O que será? Arrependimento, ou a espada da morte. Isto é contigo, diz irmão Branham. O arrependimento, meus irmãos, é a única coisa que conduz à palavra da verdade. Não existe outro caminho. As recompensas, diz irmão Branham aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2,17. Hoje nós sabemos que este novo nome, escrito na pedrinha branca, através das explicações do pastor Osmar Rodrigues Costa e também das revelações que irmão Branham
fez para nós enquanto estava vivo e deixou sua mensagem, nós sabemos que este novo nome é Branham. Não é porque é o irmão William Marion Branham que nós estamos exaltando Branham, e as pessoas podem pensar, mas Deus ia escolher um nome de um homem, Branham? Por que Deus escolheria esse nome? Onde já se viu uma coisa dessa? Que pregação mais falsa! Mas justamente Branham, meus irmãos, significa 777, significa perfeição. E perfeição é Deus. 7 é o número de Deus. 6 é o número de Satanás. 666. 777 é Deus. Branham foi revelado como 7. E Branham foi revelado como final H-A-M, Abraham. Então segue aquela linha H-A-M, H-A-M. Cada mensagem, a cada era oferece um incentivo para o crente, encorajando-o a ser um vencedor. E por isso ser recompensado pelo Senhor. Nesta era o Espírito está prometendo o maná escondido e um novo nome escrito em sua pedra branca. Ora, desde que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, que é o mensageiro humano, uma responsabilidade muito grande, tanto quanto um maravilhoso privilégio é a sua porção. Para estes homens Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, se assentando em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois recorde que Paulo recebeu uma promessa especial, a de apresentar as pessoas da noiva em seu dia a Jesus, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Escrito em 2 Coríntios 11:2. Assim será com cada mensageiro que tem sido fiel à palavra de sua hora e de sua era, do seu tempo em que tem vivido. Será assim no último dia, será a mesma recompensa especial que foi dada a Paulo. Eu penso que a maioria de vocês se lembra de que tenho dito sempre que tenho medo de morrer na hipótese de me encontrar com o Senhor e Ele não se agradar de mim, pois eu o tenho desapontado muitas vezes. Bem, eu tenho pensado naquela vez, em certa manhã, eu estava na cama repentinamente e fui tomado por uma visão muito peculiar. Eu digo que foi peculiar, porque eu tenho tido milhares de visões e nunca parecera deixar o meu corpo, mas ali eu fui levantado. Eu olhei para trás e vi minha esposa e vi meu corpo ali deitado ao lado dela. Então eu me encontrei no lugar mais belo que já vi. Era um paraíso. E vi multidões de pessoas belíssimas e mais felizes que jamais vira. Todos pareciam tão jovens, entre 18 e 21 anos de idade. Não havia nenhum com cabelos brancos, ou rugas, ou qualquer deformidade entre eles. As jovens todas tinham cabelos compridos, caindo até a cintura. E os jovens eram simpáticos e fortes. Oh, como eles me receberam bem! Eles me abraçaram e chamaram-me de querido irmão e continuaram falando comigo. Como eles estavam alegres por me verem quando eu perguntei quem era todo aquele povo. Um ao meu lado me disse: eles são o seu povo. Ele disse: não, eles são... Ele disse: não, eles são seus convertidos. Ele então apontou para uma senhora e disse: veja, aquela jovem que você estava admirando há um momento. Ela tinha 90 anos de idade quando você a ganhou para o Senhor. Então eu disse para aquele que falava comigo: ó, e pensar que era disso que eu estava com medo? O homem disse: estamos descansando enquanto esperamos a volta do Senhor. Eu repliquei: eu quero vê-lo. Ele me disse: você não pode vê-lo, mas ele vem logo, e quando ele vier, ele virá para você primeiro. E você será julgado segundo o evangelho que você tem pregado, e nós seremos seus subordinados.
Ele disse: cada um? Então o homem respondeu: você nasceu um líder. Ele me respondeu: ele será responsável por seu dia. Bem, eu disse: eu tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou. E toda a multidão que estava ali clamou, dizendo para o irmão Branham que estava conversando com aquele jovem rapaz que conversava com ele ali naquela outra dimensão em que ele foi levado. A multidão clamou e disse: estamos descansando nisto. Sim, eu posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial a seus mensageiros que têm fielmente se desincumbido da responsabilidade que Ele tem colocado sobre eles. Se eles têm recebido a revelação da palavra para a sua era e têm pregado fielmente em seu dia e vivido o que pregam, eles receberão uma grande recompensa. Agora, com este pensamento em mente, olhe o verso novamente: eu lhe darei o maná escondido. Todos nós sabemos que o maná era alimento de anjo, era o que Deus enviava sobre a relva para Israel no tempo de suas peregrinações. Era um alimento perfeito, era maravilhoso, como aquelas pequenas bolinhas de alimento conservava-vos em perfeita saúde. Ninguém adoeceu, era tudo o que eles precisavam. Quando foi construída a arca, eles colocaram algum maná dentro dela. Depois a arca foi colocada atrás do véu, e somente o sumo sacerdote ousava aproximar dela. E então, tendo de levar o sacrifício de sangue, o pão do céu, simbolizado pelo maná, um dia desceu do céu e se fez vida por todos que creem nele. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Quando foi embora, ele nos deixou sua palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, a palavra da verdade que está escrita na Bíblia e é a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é o maná para nós comermos do livrinho, que é a mensagem deixada pelo irmão William Marion Branham. Este foi feito pela Gravações A Voz de Deus, que foi o irmão Joseph Branham que imprime isto aqui pela Gravações A Voz de Deus. Ele é o filho do profeta irmão Branham. E ele tem essa incumbência na terra. Deus deu esta incumbência a ele de dar o alimento para nós, nos alimentarmos. Mas nós temos que viver pela palavra da hora, através de um homem que fala a palavra para vocês, porque Deus sempre trabalha através de um homem em cada tempo. Então, neste tempo, tivemos irmão William Marion Branham, foi tirado, Deus o levou. Então veio o pastor Osmar Rodrigues Costa, o primeiro adicional, Deus o levou. E hoje nós estamos na outra porção agora, a qual chegará como noiva do Senhor, esposa do Senhor, preparada para ser arrebatada. É assim que está acontecendo neste momento para nós e nesse dia. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e possa dar arrependimento de pecados, vir fazer vocês crerem na palavra da verdade desta hora, virem a Deus, saírem de seus lugares de almas encarceradas. É a última oportunidade a vocês, povos do mundo, nações do mundo, em outros idiomas, aonde você estiver aí, é a sua última oportunidade. Ore comigo agora. Senhor, levante sua mão. Eu aceito esta palavra, eu creio nesta palavra, algo mexeu comigo nesta palavra. Meu Deus, talvez eu esteja vivendo, Senhor, nesta palavra ou fora desta palavra que eu não conhecia, eu estava adorando errado. Meu Deus, me ajude agora a aceitar esta palavra da verdade e fazer parte da tua noiva. É a minha última chance, meu Senhor. Ajuda-me nesta hora.
Que Deus possa ajudar você, meu amado irmão e irmã, precioso e preciosa alma que me ouve, a encontrar o verdadeiro caminho da verdade de Deus e a salvação para a sua alma neste último momento e respiro que temos aqui neste mundo. Porque breve virá a igreja do anticristo e destruirá todos com aquele governador mundial que irá tomar lugar. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo e sua família e possa assim ajudar a encontrar o caminho do Senhor. Então, irmãos, até uma nova próxima oportunidade, se assim Deus o quiser, e fiquem neste restante de dia com o Senhor Jesus Cristo nos corações. Amem uns aos outros, pratiquem suas palavras, e não esqueçam, meus irmãos, de aceitarem o reino e assim também serem dizimistas, que é o correto, aceitando um tabernáculo correto, procurando seguir a palavra correta desta hora. Se você não tem esse tabernáculo, que você sabe que está errado, é um tabernáculo denominacional, que crê em Pai, Filho e Espírito Santo, que te batizou errado, creia agora comigo, fique comigo. Procure assistir minhas lives e procure ler a sua Bíblia. Procure ver na internet vídeos sobre a vida do profeta Irmão Branham no YouTube. Tem bastante material. Assistam, escrevam para a Voz de Deus, lá tem os endereços, né? Escrevam, busquem os livros dele para ler, as mensagens do Irmão Branham, William Marion Branham. Procurem interar-se também dos vídeos do pastor Osmar Rodrigues Costa, que no YouTube tem como Osmar Rodrigues Costa, está escrito como Osmar Branham. Procurem ver essas pregações, mas procurem, além de ver essas coisas, assistirem os meus vídeos, que pode os ajudar a encontrar o caminho correto, meus irmãos, para que nós possamos subir juntos no arrebatamento. Deus vos abençoe.